Ô glória, que bênção de Deus, Deus é fiel. Deixa eu dar um abraço aqui de novo nesse varão. Amém. Parabéns, que bênção de Deus. Que alegria, né, meus irmãos? Deus é fiel, Deus é tremendo. Logo ali no nosso berçário que nós estamos fazendo, vai ter um novo membro, né? um membrinho ali vai estar conosco. Agora é a expectativa para saber se é um menino ou uma menina, né? Um Tiaguinho ou uma Sarinha, o que vai ser, será? Que bênção de Deus, viu? Parabéns, vocês são um casal tremendo, abençoado, verdadeiramente irmãos, né? Amigos mais chegados do que irmãos. E que Deus abençoe de uma maneira poderosa. E creio que é como o pastor Adriano aqui falou, é um novo tempo, um novo nível, amém? E eles, vou até aproveitar aqui, porque eles descobriram bem no dia que o pastor Tiago começou lá, né, pastor Tiago? Trocou agora no trabalho lá, e foi o dia que descobriram, né? Que bênção de Deus. Olha, Deus é fiel. É tudo no tempo de Deus, irmãos. É do modo de Deus, da forma do Senhor. É do jeito dele. Às vezes o nosso coração é ansioso, às vezes queremos dar passos precipitados, mas descansa no Senhor, que Ele sabe o modo e o tempo, amém? Para entregar, para realizar, para cumprir as promessas nas nossas vidas. Deus é fiel. Glórias a Jesus. Irmãos, eu quero deixar uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com todos nós aqui. Gostaria que você abrisse o seu coração. Gostaria que você pudesse reter no seu espírito essa palavra. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai mudar se você praticar o que vai ser ministrado aqui nessa noite. Nós aqui vamos estar trazendo direções, instruções para a vida, glória a Deus, para que você possa desfrutar algo tremendo da parte de Deus no seu dia a dia. Então é muito importante você dar atenção. Adoramos a Deus, já fomos abençoados aqui com esse louvor, com essa adoração, onde aqui nós experimentamos a presença, o toque do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que Ele se move em meio à adoração, em meio aos louvores. A presença do Espírito Santo, ela se move. Ou seja, apesar de Ele habitar em nós, viver e fazer morada em nós, Ele ainda está se movendo em nosso meio. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem uma palavra que está em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 1. Versículo 1, Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Irmãos, nós vamos meditar aqui nessas algumas passagens, em especial esta passagem aqui. Por isso eu quero a sua atenção aqui nessa noite. Está agradável a temperatura? Está frio, está quente, está legal? Amém? Glórias a Deus. Temos um cafezinho ainda lá, ó, é de Deus, viu? Bolacha, broas, tá melhorando o negócio aí. Romanos capítulo 5, trouxe até um pacote aqui já para o Emanuel aqui na frente. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1. E o que nós vamos falar aqui nessa noite. Todos encontraram, amém? Então preste atenção, abra o seu coração. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, ó: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha só, irmãos, que passagem poderosa, que passagem tremenda da parte de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aqui que justificados pela fé,
temos paz com Deus. E é sobre isso um pouco que eu quero compartilhar aqui nessa noite, sobre a paz com Deus e a paz de Deus. Mas para isso, irmão, eu preciso da sua atenção, porque todos nós desejamos viver uma vida em paz. Todos nós desejamos passar por essa terra e experimentar a paz do Senhor, uma paz com o Senhor. Os conflitos, as aflições, as adversidades, todos nós estamos inseridos em dias difíceis, a qual passamos algumas vezes, lutas e pelejas, só que há uma promessa da parte de Deus, que nós podemos passar por tudo isso em paz, amém? E é isso que Deus Ele deseja para você. O Senhor deseja, meu irmão, minha irmã, para você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando pela live, você viva em paz, você tenha paz, mesmo diante de notícias, mesmo diante de situações que podem acontecer e chegar repentinamente, você desfrutar de paz. É isso que Deus, Ele deseja para a sua igreja. Então, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a paz com Deus e a paz de Deus. Repita comigo: paz com Deus e paz de Deus. É o que nós vamos ver depois em uma outra passagem. O apóstolo Paulo fala sobre a paz de Deus. Aqui nós estamos deparados diante desta passagem sobre a paz com Deus. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele está falando que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quando eu me deparo, irmãos, com uma passagem como essa, eu preciso ficar ligado, porque o apóstolo Paulo está entregando algo poderoso aqui para nós. Ele está falando que se nós entendermos sobre justificação e acreditarmos pela fé, isso vai fazer que tenhamos paz com Deus. Paz com Deus. Eu e você precisamos estar cientes que nós não tínhamos paz com Deus. Biblicamente, a palavra do Senhor diz que eu e você tínhamos uma dívida para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos estranhos para com Deus. Não fazíamos parte da família de Deus. Mas uma vez que nós damos crédito na obra de Jesus e somos declarados justos diante de Deus, agora nós temos o quê? Paz com Deus. Então, irmãos, se você não entender, preste atenção, que você tem paz com Deus, você não conseguirá desfrutar de uma vida pacífica na face dessa terra. Você primeiro precisa resolver a tua questão com Deus, na vertical, para depois resolver na horizontal. Então é muito importante o que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo para nós. Ele está falando justificados por meio da fé. Pela fé nós temos paz com Deus. Então nós, filhos do Senhor, a igreja de Cristo, nós precisamos ficar ligados e ser expert nessa declaração, nessa promessa sobre justificação. Justificação. Se eu sou justificado, eu tenho paz com Deus. O que é justificação, pastor? O que significa justificação? Justificação significa ser declarado justo. Repita comigo: declarado justo. Isso que significa justificação. É uma pessoa que ela foi declarada justa. Mas pode isso, pastor? Quando eu olho para mim, eu não me vejo justo.
Quando eu olho para mim, eu vejo imperfeição. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo pecados, eu vejo situações que ainda é uma batalha para mim no meu dia a dia, na minha caminhada. Mas o texto aqui está falando para você que essa justificação, meu irmão, ela acontece pela fé. É muito importante darmos a nossa atenção para isso. Pela fé. A justificação acontece pela fé. Quando você crê em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, significa que Jesus, Ele tomou sobre si, Ele tomou para si os teus pecados, Ele tomou para si as tuas iniquidades, e Ele concedeu a você a justiça dele, amém? Ele concedeu a você a justiça dele. Então significa que na sua conta, agora o que tem na conta daqueles que creem em Jesus? Tem justiça. Aleluia! Quem está comigo aqui nessa noite? O que tem na tua conta? Justiça. O que foi colocado na conta de Jesus? Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Então, irmãos, a justificação significa que Deus, Ele colocou na conta daqueles que creem no seu Filho justiça. E agora, por causa que na tua conta tem justiça de Cristo, significa que você agora tem paz com Deus. A paz com Deus. Nós temos paz com Deus pela fé, mediante o sacrifício de Jesus. A paz com Deus, ela gira em torno da justificação. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é uma virada de chave na sua vida. A paz com Deus gira em torno da justificação. Se eu quero ter paz com Deus, eu preciso ser justificado. Isso precisa ficar aqui, no seu coração. Porque isso vai resolver os teus problemas com o Pai. Amém? Muitos de nós que estamos sentados aqui nessa cadeira não tem Deus como Pai, porque não entendeu a justificação. Ele ainda vê o Senhor como um Deus que castiga, que pune, que pesa a mão, um Senhor severo, mas ele não consegue ter aquele relacionamento com o Pai, não consegue desfrutar de uma paternidade com o Senhor, porque não entendeu a justificação. Ele não entendeu que diante de Deus, pelos méritos de Jesus, pela fé, agora ele foi declarado justo. Aleluia. Lá no tribunal, o juiz bateu o martelo e declarou justo. Não há uma dívida, não há um débito, porque foi declarado justo pelos méritos de Jesus. Então, para nós, irmãos, andarmos em paz na nossa vida, no nosso dia a dia, como igreja de Cristo, como filhos de Deus, primeiramente, nós precisamos ter a paz com Deus. Porque se a gente não desenvolver um relacionamento com o Pai, quanto mais diante das situações, das demandas que se levantam em adversidades, como que tu acha que tu vai conseguir viver em paz diante desta avalanche, dessas coisas que vêm acontecendo? Você não consegue. Você se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa com medo, muito medo, tem medo, mas por quê? Não resolveu ainda a questão na vertical com o Pai, não consegue ainda se relacionar com o Pai. Então isso precisa ficar claro no seu coração. Você precisa entender a questão da justificação. O que acontece, irmãos?
Projeta para nós ali o versículo novamente. Esse texto, ele está falando para nós, olha lá. Fomos declarados justos, temos paz com Deus. Mas olha lá, uma vez que pela fé, querido, é pela fé. Quando você sair daqui, amanhã na segunda-feira, na terça-feira, e você vai fazer uma análise para a sua vida, e daí você vai ver que você por meio do teu comportamento, muitas vezes, das tuas ações, você acha que aquilo ali não concede paz com Deus. Eu acho que o Senhor não... Eu acho que o Senhor, Ele está pesando a mão sobre mim. Está me acontecendo algo. Mas também eu pisei na bola lá, eu fiz isso, aquilo ali. O que acontece? Nós tiramos a justificação de lado e colocamos as nossas obras, a nossa vida. E daí nós perdemos a paz com Deus. Nós passamos a andar pelo que nós vemos e não pela fé. Preste atenção, se você não andar pela fé, você vai sofrer perdas. Ele não está dizendo aqui para você olhar, ele está dizendo assim, ó, que pela fé, o justo, ele vive pela fé, o justificado vai ter a paz com Deus. Aquele que olha e diz, olha Senhor, talvez esta semana, Pai, eu deveria fazer mais aquilo, eu me omiti de fazer aquilo, mas eu tenho paz com o Senhor, por causa unicamente, exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz. Eu recebo pela fé. Eu me apodero pela fé. É pela fé. Nós precisamos, irmãos, andar pela fé. Nós precisamos crer, nós precisamos entender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ela promete para você. Se você não acreditar no que a palavra de Deus ela fala a respeito do Filho de Deus, da igreja de Deus, você não vai conseguir experimentar aquilo que o Senhor tem para que você viva. Então isso é um ponto muito importante. Esse ponto, irmão, sobre paz está no nosso discipulado. Eu estou discipulando o irmão aqui e nós conversamos sobre isso agora na quarta-feira, sobre a paz com Deus e a paz de Deus. Eu falei, poxa, que estudo precioso da parte de Deus para o nosso crescimento. E muitos de nós que estamos aí, eu tenho certeza que isso é uma novidade para você. Estamos às vezes 10 anos na igreja, estamos 5, 15 anos na igreja, não entendemos coisas simples da palavra do Senhor. E no nosso dia a dia nós padecemos. No nosso dia a dia não conseguimos nos relacionar com o Pai, porque não entendeu ainda coisas simples do que Cristo conquistou para você. E a justificação é uma bênção da parte de Deus, para você, para mim. Se estamos aqui, é porque fomos justificados pela obra do Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Quem quer andar em paz lá fora? Quem quer andar em paz lá fora? Pastor, tem sido uma luta na minha vida, pastor. Tu não tem ideia o que tem acontecido. Você precisa se relacionar com o Pai. Você precisa desconstruir o que a religião apontou e falou para você sobre o Senhor, e se relacionar com o Pai, entendendo a justificação, quem você é em Cristo. Talvez a religião apresentou para você um Deus terrível, alguém que não é Pai. Mas eu quero falar para você, Jesus veio nos apresentar o Pai, amém? Jesus falou para os seus discípulos, quando vocês orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus.
Vocês aprenderam com a religião, com a lei de Moisés sobre o Deus lá que pesa a mão. Mas não, eu vim apresentar para vocês o meu Pai. Então, resolva a tua questão com Deus, com o Pai, amém? Entendendo que você foi declarado justo pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Mas pastor, eu não me vejo justo, pastor. Receba pela fé em Cristo Jesus, amém? É pela fé. Você não vai ver mesmo, irmãos. Muitas vezes nessa correria, nas coisas que você vive no seu dia a dia, o irmão às vezes não tem tempo para nada. Tu acha que tu vai olhar para ti, vai fazer um exame e vai se ver perfeito diante de Deus? Você recebe pela fé. Se a palavra está dizendo que é meu, glória a Deus. Se a palavra está dizendo para você, querido, está escrito, recebe pela fé. Eu tenho paz com o meu Deus, eu tenho paz com o Senhor, o Todo-Poderoso, que está lá no céu, na glória, em alto e sublime trono, mas pela fé em Cristo Jesus, eu agora alcancei paz com Ele, agora eu sou filho dEle. Então, irmãos, quando nós resolvemos essa questão vertical, quando você sabe e você vive o seu dia e você sabe que é um filho, você sabe que é uma filha dEle, tu não é qualquer um, entendeu? Tu não é um estranho lá, tu és precioso. Se tu se tornou filho por meio de Jesus, tu é precioso, tu é preciosa, glória a Deus. E tu acha que o Senhor, que é um pai, vai lidar contigo de qualquer jeito? Pega aí, meu filho, mesmo aí, pega um chute aqui também. É assim tu acha? Tu acha que é assim? Tu tem a visão que tu tem do Pai Celestial é assim? Ou tu acha que Ele é um Pai amoroso que cuida de você? Tu acha um Pai amoroso que Ele se preocupa com os mínimos detalhes? Um Pai que está ali com você para abrir portas, fechar portas, que quer se relacionar com você. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, colocamos o Senhor no centro da nossa vida, cremos na palavra e Senhor, a minha vida é tua, me conduza, Senhor, me conduza para a glória e o louvor do teu nome, Pai. Irmãos, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer, e nós confiamos e descansamos, porque temos paz com Ele. Eu não quero que você saia aqui dessa noite, desse lugar, com a tua consciência de culpa, de pecado, de débito para com Deus, porque a palavra do Senhor diz que isso é pela fé, você precisa crer, e você vai ter paz com Ele. Sabe, irmãos, durante muito tempo nós temos atacado e tentado resolver a questão do fruto, mas nós precisamos resolver a questão da raiz. Quando você vê um agricultor, ele vai lá plantar a árvore lá, uma bananeira, um sei lá o que, e daí ele espera ali o tempo necessário para que aquela árvore venha a frutificar. Quando aquela árvore, meu irmão, ela frutifica, e o agricultor olha aquele fruto não está do agrado dele, veio um fruto ali que não está legal. O que esse agricultor faz? Ele vai no fruto ou ele vai na raiz? Ou ele vai na terra? O problema do fruto, meus irmãos, não está no fruto em si, mas está na seiva que alimenta a árvore. O problema do fruto está na raiz, no solo. O agricultor vai olhar, poxa, esse fruto, ele não está legal. O que ele vai colocar? Ele vai colocar mais adubo na terra, esterco, ele vai irrigar melhor, e vai esperar aquela árvore frutificar. Ele vai pegar o fruto, agora o fruto está legal. O que o pastor quer dizer com isso? Que não adianta nós focarmos no fruto, nós temos que focar na raiz. Você tem que entender a justificação e não se preocupar com as circunstâncias, porque se você resolver a questão da raiz, da seiva, querido, levante a sua cabeça e ande, você está em Cristo Jesus.
Mas o que acontece? Nós miramos no fruto, nas obras. Não, meus irmãos. Entenda o que a palavra de Deus declara. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Quem está comigo aqui nessa noite? Você vai começar a desfrutar a partir dessa noite de uma paternidade a qual você não desfrutou até hoje, da parte do Pai. Quem recebe essa palavra pela fé aqui nesse lugar? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Olha lá o que está escrito. Quem está entendendo essa palavra aqui nesse lugar? E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Versículo 7. Aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Aleluia. O teu alicerce é Cristo, amém? O teu alicerce é Jesus, é a obra de Jesus. Eu e você estamos num processo de conhecer mais e mais a Jesus, mais e mais a Cristo. E Ele é a tua rocha, meu irmão. Ele é a tua rocha, o teu alicerce. E o que vai sair de você, o fruto, vai glorificar o nome dEle. Mas você precisa resolver a raiz, a seiva, e compreender a justificação. Precisamos trazer Jesus para o centro. Precisamos entender princípios básicos da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e crer. Repita comigo: eu preciso conhecer e crer. Em João, no capítulo 6, no versículo 69, foi o que os discípulos disseram para Jesus: nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós sabemos, nós cremos. Em outras versões, nós temos crido e conhecido. Querido, não basta somente você conhecer, você precisa crer. Você precisa crer. A paz com Deus. Quem tem paz com Deus aqui? Deixa eu ver. Paz com Deus. Você é filho precioso pelos méritos de Jesus. Você é filha preciosa pelos méritos de Jesus. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Justificação. Uma vez que nós temos a paz com Deus, queridos, uma vez que nós temos a paz com Deus na vertical, a palavra do Senhor, ela vai falar agora sobre a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Olha só. Filipenses capítulo 4 e versículo de número 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Aqui ele não está falando a paz com, mas a paz de. Olha lá, a paz de, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando na vertical, ele está falando na horizontal. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm paz com Deus. Entregou a sua vida a Jesus, nasceu de novo, vem cultuar a Deus aqui, tem comunhão com os seus irmãos. Ele tem a paz com Deus. Agora a paz de Deus, irmão, vai lá na casa dele e na vida dele para você ver. Pastor, está uma luta, pastor.
pastor, é uma dificuldade, ele não consegue desfrutar a paz de Deus. Ele não entendeu a paz de Deus que excede, olha lá, todo o entendimento. O apóstolo Paulo aqui está trazendo para nós instruções, para nós desfrutarmos esta paz, enquanto caminhamos aqui nessa terra. Agora no final do ano, as coisas acontecendo, ano que vem, 2024, o Senhor quer que você ande em paz, meu irmão. Que você desfrute a paz que excede todo o entendimento. Porque tu és dele. Tu és igreja de Jesus. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós trazemos em nós a presença do Espírito Santo. Você traz em você a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não enviou um anjo, anjinho, vem aqui anjinho, fulano de tal, vem aqui anjinho, vai lá agora morar neles. Não, ele não fez isso. Ele enviou o seu Espírito Santo, glória a Deus, para morar, para habitar em você, para que você conheça ao Senhor, para que você ande em paz, confiando no Senhor, e desfrute a paz que excede todo entendimento. E se tem alguém, irmãos, que foi perseguido, que sofreu adversidades, aflições, pancadaria, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo isso para nós de uma prisão. O cara está preso, o cara lá está acorrentado a outros soldados, e ele está falando sobre a paz que excede todo entendimento. Mas quando você lê o capítulo de número 4, você vai ver que nesse contexto o apóstolo Paulo ele fala aquela passagem, aquele versículo muito conhecido, que talvez você já comprou lá o pano de prata e vem escrito nele. Quem é que sabe? Deixa eu ver. Não. Alguém falou aqui na frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Está no pano de prato, né? Tem alguém que tem o pano de prato. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, ele está falando aqui da sua vida na experiência. Na experiência. Preste atenção, meu querido, aqui, olhe para o pastor aqui. A paz de Deus que excede todo o entendimento está atrelado nesse contexto de Filipenses na experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém que, quando ele caminhava nessa terra, ele observava e experimentava Deus nos mínimos detalhes. Por isso que eu quero que você entenda que Deus, ele está nos mínimos detalhes. Você consegue perceber Deus. Agora eu vou ver Deus, eu vou lá no culto, vai começar às 19 horas ali no Guanabara, lá está Deus. Não, irmãos. Na nova aliança, Deus está com você, ali nos mínimos detalhes, Ele mora e habita em você. Por que eu não vejo então, pastor? Porque você não tem algo chamado discernimento. Você precisa desenvolver algo que se chama discernimento. E quando você tiver discernimento, você vai ver Deus ali na sua vida. Você vai estar lá no teu trabalho, você vai falar, isso é Deus. Você está lá na sua família, na sua casa, você vai falar, isso só pode ser a mão do Pai, aqui comigo. Olha só, o Pai está aqui usando a criança para bradar, é isso aí, glória a Deus. Meu querido, eu declaro que essa semana você vai receber uma notícia poderosa, preciosa, e você vai declarar, isso é o meu Pai, amém? Isso é o meu Senhor que cuida de mim, porque eu sou filho, eu sou uma filha dele.
nos mínimos detalhes. E assim que o apóstolo Paulo ia. O apóstolo Paulo, ele estava caminhando, irmãos. Aí ele chegava num lugar, porque ele era conduzido pelo Pai, amém? Então ele não se importava se ele ia apanhar, se ele ia ter fartura, ele sabia que era o Pai. Então quando você está passando uma guerra lá, mas você está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você consegue descansar, porque você sabe que nos bastidores, por detrás, você tem um Pai. Você tem um Senhor que está cuidando de você, que está guardando você. Por isso que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo, irmãos, é uma paz momentânea. Agora a paz de Cristo é uma paz que, independente de situações e circunstâncias, você consegue desfrutar. Quem são as pessoas aí fora que tem paz? Quem tem muito dinheiro na conta bancária. O cara tem dinheiro na conta bancária, o cara está em paz. Ó, minha conta bancária está show de bola agora, final do ano, pastor. Vou passar virada. Minha conta bancária, glória, uma bênção de Deus, as contas pagas, meu carrão, bibi. O cara está em paz, mas quando ele olha lá, 15 pila. Perdeu a paz, irmão, acabou a paz. O cara chega lá na conta bancária, que luta, Jesus. A luz para pagar agora, meu Deus do céu, agora o ar-condicionado, o ar-condicionado, estamos ferrados agora. Perdeu a paz, porque essa é a paz do mundo. O mundo ensina assim, é uma paz momentânea, ela depende de recurso, de beleza, de saúde. Então a pessoa não consegue, ela tem paz momentaneamente. Agora a paz de Cristo, querido, ele olha lá, talvez não está a conta bancária do jeito que ele esperava, mas ele sabe, o meu Pai cuida de mim. Vai dar certo, amém? Se ele alimenta os pássaros e veste os lírios, ele não vai alimentar e vestir você, homem de pouca fé. Eu fui jovem e agora estou velho, nunca vi um justo desamparado. O salmista diz. Nunca vi um justo mendigando pão, porque o justo é cuidado pelo Pai. Então ele consegue descansar, amém? Você está vendo que é um relacionamento por experiências. Isso vai gerar uma paz que excede o entendimento. O apóstolo Paulo diz, eu sei me alegrar em todas as circunstâncias. Por que ele conseguia? Porque ele sabia que por detrás estava o seu Pai. Ele sabia. Ele passava fome. Ele não tinha muitas vezes uma vestimenta boa para vestir, mas ali na frente o Senhor já estava vestindo ele como príncipe. Ali o Senhor já estava botando um banquete diante dele. O Senhor já estava soprando. Ele confiava em Deus e ele desfrutava a paz. Por isso que cristianismo é relacionamento com um Pai, amém? Cristianismo não é vir aqui 2 horas, glória a Deus, e viver a semana inteira longe de Deus. Isso não é cristianismo. É você ver Deus lá no teu trabalho. Sabe, irmãos, você vai estar tomando banho. Escuta que eu vou falar para você. Deus vai falar com você no frasco de shampoo. Deus vai falar com você, querido, no número da placa do carro. Quando você sair, Deus vai começar a falar. Você vai começar a discernir em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo aqui nessa noite? Você vai desfrutar paz que excede todo entendimento. Essa semana a irmã mandou uma mensagem para mim. Pastor, a irmã Rô, o Alexandre não puderam estar aqui essa noite por conta de saúde. Pastor, o Vitor, ele está crescendo muito, né? O Vitor foi um adolescente que nós batizamos nas águas agora. E o Vitor está crescendo muito e as roupas já não estão servindo. E ela precisa comprar roupas para o Vitor.
E ela ficou pensando nisso. Nós precisamos ali com o Alexandre comprar novas roupas para o nosso filho, que ele está crescendo muito e já não está, né, não está mais ali se ajustando o tamanho. E ela só pensou nisso, irmãos. Ela chegou no trabalho dela, já chegou uma pessoa lá, deu uma sacola de roupa lá para ela, que ela vai poder agora dar para o filho dela. Então, irmãos, o Senhor começa a fazer estas coisas, amém? O Senhor vai começar a fazer essas coisas, porque Ele vai mostrar para você, nos mínimos detalhes. Eu estava compartilhando com o irmão aqui no discipulado, que às vezes eu tenho um compromisso, é meio arriscado, não sei, é tu e Deus, entendeu? Se tu for fazer. Às vezes eu tenho um compromisso, vamos supor que o meu compromisso começa às 7h30. Aí eu coloco lá o meu celular para despertar umas 15 para as 7. Aí, irmãos, quando dá ali umas 6h43, 6h41, eu acordo sem o despertador. Parece que o Senhor está falando para mim assim, ó: eu sei do teu compromisso. Já aconteceu isso com alguém aqui? É Deus, viu? Ele sabe a hora que tu precisa acordar. Aí dá 5 minutos depois o celular desperta, porque Ele cuida de nós, Ele sabe. Então tu começa a perceber o Pai nos mínimos detalhes. O irmão vai fazer isso amanhã, vai acordar meio-dia. Fui falar lá, não botei o celular para despertar, pastor, 1h da tarde. Bota o celular, viu? Mas saiba que o Senhor, Ele conhece a sua agenda. Ele sabe dos teus compromissos. Sabe por quê? Porque você não é estranho, você é filho. Você é filho dele, é filha dele. Ele ama você, amém? Como foi ministrado aqui pelo pastor Tiago, Ele ama você, meu irmão. Oh, como esse Deus religioso, Ele precisa ser desconstruído na nossa vida. E nós experimentar o Pai que Jesus veio trazer para que a igreja experimente. Quem vai ficar ligado aqui nos mínimos detalhes? Amém? Nos mínimos detalhes. Eu quero encerrar dizendo algo para você aqui. Quem tem esposa aqui que dirige? Levanta a mão, deixa eu ver. Esposa que dirige. Tua esposa dirige. Não sei se é assim com você, irmão. Mas daí você vai sair com a tua esposa, mas ela vai dirigir, amém? Ela vai dirigir. Aí tu senta do lado, irmão, dá aquele friozinho na barriga. A minha esposa dirige bem para, a minha esposa Hélida dirige muito, mas não é só com ela que acontece isso. Com meu pai também. Aquela freada em cima, assim, sabe? Meu Deus do céu. Ai, Jesus, amado. Mas sabe quando Jesus ele fala assim para nós lá: tomai sobre mim o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. Não tem essa passagem? Quando você está ali no carro, na carona, você está com o jugo daquela pessoa. Você sabia disso? O que é o jugo, pastor? O jugo era um aparelho que eles colocavam no boi, por cima do boi aqui, ó. Eles colocavam aquele aparelho em 2 boi e eles andavam juntos. Isso era o jugo. Um aparelho que eles colocavam em 2 bois para que eles caminhassem junto. Então quando Jesus fala sobre jugo, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está falando assim, ó: anda comigo. Anda comigo que tu vai ter paz. O meu jugo é leve, é suave. Então, irmãos, a nossa vida é como se Jesus estivesse ali e nós no carona, amém? A gente tem que confiar. Pode ser que Jesus vai dar uma freada assim de repente. Confia e descansa nele. Sabe? Mas isso acontece, né? Aquele friozinho, né?
Nós precisamos confiar, descansar. Esse aparelho está sobre Cristo e sobre você agora. Ei, você não está sozinho. Se você tomou o jugo dele, querido, confia nele, descansa nele. Aprenda a ser filho. Talvez vai acontecer uma situação, Jesus está no controle, Ele está dirigindo este barco, Ele está dirigindo este carro, eu sou um carona. Ele vai conduzir, eu vou confiar e descansar. E para nós finalizarmos, havia uma criança cujo pai, eles foram fazer uma viagem de avião, e de repente aquele avião começou a decolar, e começou aquela turbulência lá em cima, os passageiros todos amedrontados, berrando, o avião vai cair, vamos morrer, e aquela criança bem de boa, aquela criança relaxada, e aquele berreiro no avião, e de repente passou aquele momento. Aí perguntaram para aquela criança: como pode você no momento todo desfrutou de uma paz? Por que você não ficou nervoso? Por que você não se desesperou? A gente pensou que ia morrer. Aí aquela criança respondeu: porque o piloto é o meu pai. Quem está pilotando esse avião é o meu pai, eu conheço o meu pai. Ele tem conversado, ele falou para mim das circunstâncias, das situações, e eu confio nele. Nesse avião aí, quem está? O teu pai, amém? Chega de ficar atribulado, querido. Ei, desconfiado, incrédulo. O justo, ele vive pela fé. Pela fé. As situações vão falar para você ao contrário, mas você vai ficar firme pela fé. E vai ser filho, aprenda a ser filho. Tu é filho, tu é filha. Você foi justificado. E você vai ser como Paulo, vai desfrutar a paz que excede todo o entendimento. Vai descansar. 15 pila na conta, na paz. Ai, Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Nós estamos dando uns passos de fé, né, amor? Estamos fazendo esse berçário aí, pela fé, mas na paz de Cristo. É na paz. Um dezembro cheio de paz, na presença do Todo-Poderoso. Olha aí para esse filho de Deus do seu lado. Olha aí, dá uma olhadinha para esse filho, essa filha. Isso é uma pérola preciosa do Pai. É uma preciosidade do Pai. É amado do Pai. Oh, glórias. Maravilhoso é o nome de Jesus. Ele é querido, Ele é amoroso. Ele é tremendo. Ele é fiel. A palavra do Senhor diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é Pai. O nosso Abba. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A paz com Deus e a paz de Deus. Quem entendeu aqui a paz com Deus e a paz de Deus? Louvado é o nome de Jesus. A paz. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos vir aqui à frente. Vem aqui, sai do seu lugar. Vamos orar aqui em irmãos. É uma palavra para todos nós. Isso, vem para cá. É um novo tempo, amém? É o next, como é que é? Next level, novo nível. E é um lugar de paz, independente de circunstância, viu? Pastor, fui mandado embora do serviço. Pastor, aconteceu aquilo. Pastor,
você vai ter paz. Você vai desfrutar de paz. Por quê? Porque você é filho. Você é filha. Você não é estranho, amém? Ali na frente a porta, uma nova porta vai se abrir na sua vida. Você confia. Ah, a porta se fechou, pastor. Vai vir uma porta melhor. Ele está no controle, viu? Ele está pilotando o avião, viu? Creia. Não se desespere. Não perca o eixo. Não desiste, não abandona. Ah, é assim mesmo. Eu sou azarado mesmo. Não, ei. Que isso nem saia da sua boca. Você é um privilegiado. É isso que você é. Você foi comprado com sangue. Não foi comprado com moeda. E aquele que não poupou seu único filho por você, como não dará juntamente com ele todas as coisas? A Bíblia diz. A paz que excede todo o entendimento. Feche os teus olhos por um instante. E começa a falar com o papai. Começa a colocar diante dele aquela circunstância, aquela situação que tem roubado a sua paz. É noite de você entregar a ele e falar: Pai, eu confio em Ti. Pai, a partir desta noite eu vou descansar em Ti, porque eu entendi que eu sou filho, eu sou filha, e que o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor conhece a minha vida, a minha história está na palma das Tuas mãos, porque eu entreguei ela a Jesus Cristo. Eu confiei a minha vida a Jesus Cristo. Oh, e Ele está escrevendo uma nova história, um novo tempo. Comece a entregar a Ele. Comece a confiar nele. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus.